Amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro. O Agora e Você, os aborrecimentos, o vírus, desafios. Amados, o que é um aborrecimento? Como aceitar, entender e compreender o aborrecimento? O aborrecimento, ele tanto pode ser físico, como pode ser mental e como pode ser emocional. O aborrecimento físico é uma questão que, na maioria das vezes, envolve recursos que você tem que lançar. Então, o aborrecimento físico envolve recursos financeiros, envolve recursos patrimoniais, envolve comunicação, envolve emoção, envolve sentimento, envolve ação, envolve reação. Isso são os aborrecimentos a nível físico. Os aborrecimentos mentais, eles envolvem a tua relação imediata com esta realidade. Ou seja, os aborrecimentos mentais envolvem tua personalidade. A tua personalidade, ela está enraigada no que é chamado ego, que nunca é uma terceira pessoa. O ego é uma criação de cada um, necessária criação de cada um, para podermos nos desenvolvermos nesta realidade. O ego é isso, o CPF, RG, para que possamos nos desenvolver. O ego, como um sentimento físico, podemos dizer que está alojado no cerebelo, o cérebro reptiliano, que vincula-se somente a duas grandes colunas, autossatisfação e autossobrevivência. Então, o que vemos com relação ao vírus? Exatamente uma relação vinculada à autossatisfação e à autossobrevivência. O apreciado papel higiênico, autossobrevivência. O sagrado álcool gel, máscaras, autossatisfação. Estou imunizado, estou pronto, e etc, e etc, e etc. No entanto, ao lidar com os aborrecimentos, deveis perceber que existe o outro, que é você. E todos os conflitos que estão advindo e que virão a advir devido a consequências do vírus-19 são permanentemente elementos para vosso crescimento. Crescimento físico, crescimento mental e crescimento espiritual. O aborrecimento como expressão é um elemento de repulsão, rejeição. Você rejeita aquele ponto de vista, a ação, outras pessoas, porque elas estão invadindo você. Tua ação-reação ao vírus-19 obedece aos mesmos critérios. Você repulsa e você rejeita como uma questão do outro, que nunca vai chegar em mim, que está em outro país. Ou você rejeita e repulsa como uma questão midiática. A mídia está alardeando. E sim, é verdade.
Mas isso não significa que não deveis ter atenção. Não deveis aprender com isso. E o teu crescimento espiritual, que é o crescimento para a terra nova, deveis estar aqui. O caminho do colapso na qual nós estamos, o vírus-19, que são reais e que trazem uma nova gama de ações por parte do nosso complexo ser físico, mental e espiritual, nos faz fazer ainda mais nos próximos dias, semanas e meses, e hoje é 20 de março de 2020, nos propor a termos desafios a serem superados e que só podem ser superados se estamos integrados em corpo, em mente e espírito. Portanto, os aborrecimentos físicos, os aborrecimentos mentais, os aborrecimentos espirituais, deveis ter atenção para a criação da ressignificação disto. O ego, ele é impulso criativo. A personalidade, que é o ego, é impulso relativo, é impulso criativo, como diz o pai Sananda nas cartas de Cristo, carta 6. E esse impulso de repulsão e rejeição, que gera a autodefesa para si, deveria ser sempre usado para o teu crescimento físico, mental e espiritual. À medida que o caminho do colapso está sendo percorrido por nós, e o colapso se apresenta para todos, cada vez mais com seus desafios, a interiorização, o abandono dos achismos deve estar com você. É você que precisa abandonar os achismos. É você que precisa abandonar a primeira camada, que é a divulgação, que é o excesso que vem a você, que é preciso filtrar para você reconhecer a segunda camada, que é a camada dos palpites vários, das elucubrações várias, dos especialistas que veem um espectro da realidade. Deveis subir para a terceira camada de controle e abandonar a contaminação que advém por acessar o mal. Reconheça que o mal é real, reconheça que o mal existe e vá adiante. E aí, então, todo o aborrecimento que tens desaparece, porque você está acessando a quarta camada, que é a consciência divina, que é a alma, que é a centelha divina. Então, os aborrecimentos do agora, físicos, mentais e espirituais, progressivamente cessarão, pois você abandonou todos os tipos de vendedores, vendedores de sonhos, vendedores de emoções, vendedores de sentimentos, vendedores de dinheiros, vendedores de alegria, vendedores de júbilo, vendedores de orgulho. Vocês abandonarão progressivamente, pois, sendo Deus, teu trabalho é estar em comunhão com o trabalho do outro. Vocês e eu somente conseguiremos passar pelo além colapso estando integrados ao outro e a si mesmo, física, mental
e emocional. Deveis abandonar as emoções que os aborrecimentos causam pelo não entendimento, não aceitação e não compreensão. Deveis abandonar os pensamentos dos aborrecimentos, que são pensamentos voltados para esta realidade que se finda. Mas é preciso que percebam que se findou. Ao momento desse anúncio oficial e até este momento, deveis permanecer quietos no teu coração, para que então favoreça a alma. Para que então favoreça a centelha divina que há em vós. A solução não está em governos, organizações. Ela advém da tua aceitação, entendimento e compreensão de que você, uno a Deus, você é amor. E expressa esse amor a si e aos outros. Você é alegria, expressa alegria, satisfação a si e aos outros. Porque você é trabalho e expressa esse trabalho comungando com as melhores práticas nesse momento, nesse caminho do colapso, nesta situação que é o vírus-19, levando o seu melhor e sendo o seu melhor, sendo a sua melhor versão e estando em fluxo divino, ou seja, estando em movimento perpétuo para que cada vez mais alinhados a Deus Mãe e Pai possa ser a criação divina na Terra. E desta forma, todo e qualquer aborrecimento que advém do físico, do mental, o aborrecimento espiritual, que são os tabus, os bloqueios, os traumas que você não fala a ninguém e que estão com você e que precisam ser expressos. Você precisa colocar o horror para fora dos teus medos, das tuas angústias, para que você as encare, abrace, ressignifique. Não é palavrinha fácil, não é bobagem. É você encarar o sobrenatural que está em você e que você esquece, porque se utiliza do instrumento criativo do ego e encarando tais sombras definitivamente, pois lá fora não tem direita e esquerda, não tem contra o homem ou contra a mulher, não tem o certo, não tem o errado, tem Deus em ação, amor, alegria, fluxo e trabalho. Se, e eu digo se, aceitar, entender e compreender, então, o que é o aborrecimento, sabe que é um desafio e que é um caminho, uma oportunidade, um significado para você acessar, entender e compreender que você é um com Deus Pai e Deus Mãe. Mas isso cabe a você, amados. Cabe a você interiorizar-se, pois isso é o agora. A deusa fala com você. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro.